Para quem não me conhece, eu sou Rafael Alberto Balestrin, eu sou médico veterinário, sou formado pela Unicesumar em Maringá, tenho pós-graduação em Clínica Médica, Cirúrgica e Reprodução de Bovinos pela Tuiuti e atualmente eu vivo da pecuária. Se eu abrir aqui a minha agenda, eu garanto para vocês que até dia 23 de dezembro, todos os dias eu tenho agenda de fazenda. Então eu vivo de fazenda. Isso eu trago com maior orgulho, porque quando eu entrei na faculdade, eu almejei isso aí, né? Então, hoje, em sociedade com outro colega, zootecnista, nós trabalhamos pela Valor Rural, que é uma empresa de consultoria e prestação de serviços pecuários, né? O Guilherme, que é meu sócio, ele é voltado mais na parte de nutrição, ele é zootecnista, e eu sou voltado mais na parte de reprodução e manejo sanitário. Então, nós dois fazemos a gestão das fazendas, mas cada um dentro da sua especialidade, porque é muita coisa para fazer. E hoje eu gostaria de falar um pouco com os senhores sobre pecuária de precisão, mas trazendo como nós transformamos a sua fazenda em números e, através desses números, né, tomamos ações mais assertivas. Então, eu vou falar um pouquinho, um breve exemplo de algumas fazendas que a gente atende, como que nós estamos coletando essas informações, interpretando e trazendo resultados para esses clientes. Aproveitando e falar sobre pecuária de precisão, Xisto, eu gosto muito de conversar com pecuaristas e produtores, né, na região onde eu estou, que é no Paraná. Eu estou num eixo ali que tem a Coamo, que é a maior cooperativa da América Latina, então lá nós produzimos muito. E você só tem gado nas regiões quebradas. Geralmente o cara tem no terreno plano dele, trabalha com agricultura, e no quebrado ele coloca gado. A coisa mais gostosa é conversar com essa pessoa num bate-papo igual a gente está aqui, porque eu chego para ele e pergunto assim: o senhor sabe me dizer quantas sacos o senhor produziu por hectare esse ano? O cara fala que sim. Você sabe quanto que você gastou? Sim. Tudo bem. Então agora deixa o seu lado do agricultor e vamos para o seu lado pecuarista. Quantos quilos de carne por hectare você produziu? Quantos bezerros você produziu por ano? O cara não sabe responder. Porque, por um lado, ele é extremamente profissional e, para o outro, ele não é profissional. E aí o conceito da pecuária de precisão vem justamente para isso, para você fazer esse link. Se o agricultor hoje utiliza todo tipo de tecnologia disponível, por que o pecuarista não pode também utilizar? Então, essas ferramentas que a gente utiliza dentro do nosso trabalho de consultoria vêm justamente para mostrar que é possível, sim, talvez até pôr em desafio quem produz mais, se é soja ou se é carne, se é bezerro ou se é leite. Então, a gente gosta de desafiar bastante essas propriedades. Trago aqui uma matéria que já vem sendo especulada há muitos anos, que ela é de 2018, dizendo o seguinte: 60% dos pecuaristas em atividades vão desaparecer em 20 anos. E aí a gente tenta entender o porquê isso. Quando nós vamos entender, a gente verifica o seguinte: estar dentro dos 40% restantes da atividade requer a aplicação de tecnologias, treinamentos de mão de obra, planejamento e tomada de decisões assertivas, certamente com a ajuda de consultorias especializadas. Não é trazendo a farinha para o nosso saco, mas é o que os colegas comentaram: de nada você ter tecnologia e não saber utilizá-las. Então, cabe a empresas que trabalham com isso, especialistas, ajudar esses pecuaristas a chegar no seu objetivo. Em cima dessa matéria, eu trouxe aqui alguns pontos da conversa que o Sr. Xisto teve com o Moacir Corsi na webinar. Pontos muito interessantes que cabe muito bem pautá-los aqui hoje. Então, o primeiro ponto que ele comentou foi o seguinte: a maior queixa de um produtor é a falta de pacote tecnológico, igual se tem na agricultura, para poder exercer atividades com maior facilidade. Mas isso não é uma verdade. O que não se tem são dados. Os dados que proporcionam a criação dos pacotes dos protocolos. Todo mundo quer receita de bolo. Todo mundo acha que vai pegar um livro, uma matéria, que diz lá no tema: produza mais bezerros, e vai trazer aquilo para dentro da sua fazenda. Mas ele nem sabe o que ele está produzindo, ele só está no achômetro. Outro ponto muito importante que eu achei que ele comentou foi o seguinte: começar sem gastar, realizar treinamentos, aprimorar coleta de dados e tomada de decisões assertivas. Memorizem essa fala,
porque isso é um ponto que a gente vai discutir mais à frente no slide que eu vou apresentar. E aí, reforçando a matéria que eu mostrei anteriormente, levantamentos apontam que 63% dos pecuaristas que migram da atividade são pela falta de dados e não coletam, eles não coletam as informações. Então, vem a calhar o que estava naquela matéria, né? De 10 pecuaristas, apenas 4 vão ficar. Então, isso foi dito pelo senhor Moacir Corsi. Dentro do nosso conceito de pecuária de precisão, nós temos um objetivo de medir, anotar, analisar e tomar uma ação. De nada adianta você querer tentar produzir mais se você não tem as suas medições, suas métricas da propriedade. Mas também, de que adianta você ter uma métrica se você não anota ela? Você pode até coletar uma informação, mas você não tem um papel ou um outro mecanismo de depois de você anotar para você sim analisar e aí tomar uma ação. E aí, em cima disso, o que nós fazemos? Nós transformamos as fazendas em números. Esse é o nosso objetivo quando chegamos numa fazenda. Nós coletamos todos esses dados, anotamos, analisamos e tomamos decisões. Transformamos a fazenda em números, para depois a gente conseguir discutir e debater para os nossos produtores e pecuaristas. Hoje, dentro da plataforma, seja dentro da minha conta ou contas que eu tenho acesso, eu tenho 14.717 animais para gerenciar. Talvez na realidade dos colegas, né, o Gabriel está numa região que é muito extensiva, o Aloysio, isso não seja nada, não representa nada. Mas isso aqui representa, porque eu estou em 18 fazendas trabalhando com esses animais. Vejam a dificuldade de você gerenciar isso num leque de 18 fazendas, fora as que eu não tenho dentro da plataforma. Hoje a gente está próximo de 30 fazendas gerenciando. Eu tenho 68 colaboradores nessas 18 fazendas. Como acompanhá-los? Como analisá-los? Nesse exato momento, eu tenho uma fazenda que está com um lote de novilha que vai para abate segunda-feira. Eles estão pesando, na hora do intervalo eu já estava conversando, estava analisando as filmagens, fazendo meu crivo, descartando o que eu acho que não tem acabamento, tudo isso em tempo real. E nós estamos aqui. A fazenda está tocando e eu estou aqui. E as outras também, da mesma forma. Hoje tem protocolo para ser feito D8, para chegar e inseminar esses animais na segunda-feira. Então veja como o negócio é muito louco. Então se você não tem mecanismos de concentrar para poder você interpretar e trabalhar, talvez você só fica numa fazenda fazendo só uma coisa e não consegue fazer a roda girar tão fácil igual a gente está conseguindo fazer. Pense em uma coisa comigo aqui. Quantas informações nós temos nessa imagem? Ó? São um lote de 250 matrizes paridas. Nós temos aí diversos pais, diversos potenciais de produção de mães. Nós temos idades, dias, melhor dizendo, né, porque é de protocolo, mas dias diferentes de nascimento. Todas essas informações, imaginem tudo numa caderneta. Imaginem a gente cruzando essas informações mais para frente para tomar alguma decisão. Isso seria humanamente impossível, você ter isso em 18 fazendas, igual eu mostrei, olhando caderneta por caderneta. Como que eu vou conseguir, dessas 18 fazendas, entregar isso aqui no final de uma estação? Os nossos indicadores reprodutivos, taxa de absorção, taxa de aborto, taxa de natalidade, mortalidade desses bezerros, quantos guachos, quantos gêmeos. Como que eu vou conseguir gerenciar tudo isso cruzando informações em planilhas? Quantas mil planilhas eu ia ter para cruzar essas informações? Então veja quantos números eu tenho em mãos. Se eu não tiver um mecanismo que consiga concentrar e otimizar meu tempo, eu não consigo ter essas informações. Olha que legal, fazer comparativo entre as raças dentro da fazenda, né? Pesagem das raças desses bezerros, saber quem mesmo está produzindo, qual raça. Nós temos fazendas que o próprio produtor fala assim, olha, eu tenho paixão por tal raça, por mais que você sabe que naquela região não vai se enquadrar, mas ele tem paixão. Então você consegue cruzar as informações entre as raças e mostrar para ele, ó, uma paixão é uma coisa, ganhar dinheiro é outra. Está aqui a paixão sua, rendendo X. Está aqui o mercado que está dizendo que está dando dinheiro, entendeu? Então imagine você fazer isso num cenário de 18 fazendas. Estatística de touros.
Tenho fazendas que fazem acasalamento com 18 touros, 12 touros. Imagina no final da estação eu cruzar as informações e saber os índices de cada touro. Veja a dificuldade, o tempo que eu vou levar para fazer tudo isso aí. Ter todas essas taxas. E tudo isso para dizer o seguinte, que é humanamente impossível fazer em modelos antigos, igual nós tínhamos, né? De planilha de Excel, qualquer anotação de caderneta. E nós precisamos desse recurso tecnológico para poder gerenciar tudo isso, a plataforma digital. Não existe. Se você quer adotar uma pecuária de precisão, uma pecuária assertiva, você precisa adotar algumas tecnologias. Sem sombra de dúvida, eu classificaria a JetBov como a primeira. Depois pode partir para os brincos eletrônicos, igual a Luiz comentou. O brinco eletrônico ele vem para dizer o seguinte para ti, não vai ter mais erro de leitura. Porque você, às vezes, tem a plataforma fazendo a gestão dos números para você, mas você tem confiança naqueles números? Não, porque às vezes você está sendo alimentado com números errados. A mãe de um outro filho e assim por diante. Quando você usa o brinco eletrônico, você se exime dessas questões. Então, você é mais assertivo. Não tem erro zero brinco eletrônico. E agora eu vou trazer um pouquinho de exemplos de como esses números, essas coletas, nos ajudam a tomar decisões e os resultados que nós estamos tendo dessas decisões. Fazenda Grande Sertão. Fazenda Grande Sertão se localiza no município de Lusiânia, no Paraná. Ela é uma fazenda específica na produção de bezerros, ela é uma fazenda de cria. Atualmente, essa fazenda ela não tem planejamento de fazer recria e confinamento. As únicas recrias que nós temos são as recrias para tornar matriz, só. Ela é uma fazenda de um perfil que eu considero delicado, porque é fazenda de médico, né, Luiz? É bem complicado você debater e discutir, às vezes, com o médico. Então, ele é muito conservador. Então, eu tento pegar o limão e fazer uma limonada dentro da minha realidade ali nessa fazenda. Eu sei que tem coisas melhores, eu poderia fazer coisa melhor, mas eu não posso porque o próprio dono me freia. Então, com o que eu tenho em mãos, eu faço as coisas acontecerem. Esse é um lote nosso de desmame, né? Então, nós temos aqui as matrizes sendo pesadas, os bezerros já foram pesados, né? E aqui eu trago uma avaliação da nossa estação 2020-21. Isso aqui é uma avaliação de desmame, ou seja, então esses bezerros nasceram na estação 19 e 20, né? E nós desmamamos 20-21. Então veja nesse relatório aqui, os animais Angus, nós tivemos um peso de desmame de 216 quilos e 8,8 meses a média de desmame com o GMD de 818 gramas. E assim para as fêmeas, 215. Lá eu sempre tenho macho e fêmea cruzado praticamente com o mesmo peso. Não, até hoje não consegui entender. O normal é 10 quilos, 15 quilos de diferença entre macho e fêmea. E lá eles vão iguais. De desmame um pouco acima, 9. GMD com 798 gramas. Nelore 191, com 288 dias. Isso dá 9,6, com 680 gramas de GMD. E a fêmea, 198, 291, um pouco mais velha. As fêmeas a gente segura um pouco mais tempo na mãe, porque elas vão ficar para a fazenda. E aí com GMD de 684. Bom, isso foi na estação, igual eu mencionei, 2021. O que eu comecei a fazer nos meus desmames? Eu comecei, além de pesar os bezerros, eu comecei a pesar as fêmeas. Então aqui é um manejo de pesagem, né? Aproveitei nesse manejo para fazer também manejo sanitário, então eu vou informar a plataforma peso e o manejo sanitário nosso. Isso já vai compor a nossa ficha sanitária, nosso mapa sanitário. Muitos, se você chegar a comentar assim, olha, precisa pesar a vaca no dia de desmamar bezerro, o cara vai falar, você tá louco, para que eu vou fazer isso aí? Não, larga a mão desse manejo, nem pensar. E aí eu tento argumentar com essa planilha a seguir aqui. Isso aqui é uma planilha que eu concentrei as informações do bezerro e a informação de peso da mãe. Então, a matriz, o bezerro, peso de nascimento desse bezerro. Outra característica que a gente colocou nessa estação também, peso ao nascer. Antes eu não tinha essa informação, agora comecei a ter essa informação. Peso de desmame, dias, o GMD, qual é a raça, o sexo
peso da mãe e a relação peso-mãe versus peso bezerro, tá? E aí eu fui analisar essas informações e criei um filtro da seguinte maneira. As mães que entregaram bezerro abaixo de 50% em relação a ela, eu criei uma categoria. As mães que entregaram um bezerro entre 50,01 a 55, outra categoria, e as mães de 55 para cima, outra categoria. Então, essa categoria aqui é uma categoria das mães superiores, né, que é a relação bem maior. Então, vejam, um bezerro de 218 quilos, uma mãe de 388. Nós temos uma mãe de 515 quilos entregando um bezerro de 301 quilos com 584 gramas de GMD. E aí eu fiz a média de tudo isso aí e descobri o seguinte, que abaixo de 50%, eu tenho peso nascer de 26,24, peso de desmame 210, com 230 dias, GMD de 800 gramas, o peso médio da mãe e a classificação, ficar abaixo dos 50. No próximo, 50,01, igual eu mencionei, até 55, o peso já começou a se elevar, a mãe já começou a cair um pouco o peso, e aí 521 gramas. E a outra classificação, que é superior a 55,1, peso dos animais um pouco maior, dias de desmame próximo, né? Vejam que todos estão próximos do desmame, GMD 835 gramas, peso da mãe caiu bastante comparado ao primeiro, e a relação dela. E olha só que bacana isso aqui, eu criei o grupo A, que são as mães superior a 55,1, criei o grupo B, que é entre 50,1 a 55, e o grupo C, que é abaixo de 50. Para cada grupo, eu direcionei os touros. O que eu fiz? Grupo C, procurei utilizar touro que tinha maior AOL, área de olho de lombo. Hoje nós sabemos que animais que produzem 10 centímetros a mais de área de olho de lombo agregam 1% de rendimento a mais no abate desses animais. Então, o que eu entendi? Eu entendi que se essas mães mais pesadas estão entregando bezerros mais leves, vamos fazer um parênteses por aqui. Nós podemos aí já começar a identificar um problema dela e um problema nosso. O problema dela pode ser essas mães pesadas que só têm um teto. Já cai pelo filtro. Então, eu já identifiquei pelos números que essa mãe tem que ser descartada porque tem um teto. Tá, vamos supor que essa mãe tem os 4 tetos, é uma mãe boa, mas entregou um bezerro leve. O que provavelmente é? Uma mãe muito perna alta, ela tem estrutura, mas ela não tem carne. Ela não consegue produzir. Se ela não consegue produzir, eu vou pôr touro que produza. Então, estou jogando touro que tem muito AOL. Qual é o problema de jogar touro com muito AOL? Eu perco IgS. O que é IgS? É a gordura de subcutâneo. Essa gordura de subcutâneo, ela tem 2 benefícios. O primeiro é que lá na ponta, nas fazendas que vão terminar esse bezerro, vai impactar no acabamento. Né? De nada adianta o animal ter peso, ter carne, mas nos modelos nacionais não ter acabamento. Se fosse americano, europeu, tanto é que charola vai bem lá, porque lá o sistema de abate, você abate o animal cedo, daqui uma semana você congela a carne. No Brasil, você abate cedo, já meio-dia está congelada a carne. Então, a gente perde qualidade por conta disso aí. Por isso que tem que ter acabamento. Então, essa IgS ela tem a função de produzir bezerros que têm maior capacidade de acabamento, mas produz filhas extremamente férteis. Então, eu vou procurar nesse aqui, tentar corrigir para ganhar peso, visto que a fazenda vende bezerro. No grupo C, o que eu fiz? No grupo B, desculpe. Peguei animais que mantenham o equilíbrio. Bom, se as mães estão entregando bezerro pesado, relativamente pesado, porque estão numa categoria acima de 50, igual eu mencionei, então eu vou manter o equilíbrio. Vou procurar touros que têm AOL e IgS próximos. E a categoria superior, que é a categoria A, é uma categoria que eu vou tentar manter um pouco mais de IgS, porque nessa categoria eu vou inseminar com touros Nelore para segurar as fêmeas, para ser minha futura geração, para fazer precoce, para fazer com que essas fêmeas param antes de 24 meses. De nada adianta você ter uma fazenda produzindo matriz para você conseguir tirar um fruto dessa cria daqui 40, 45 meses. Quanto tempo eu vou segurar ela nessa fazenda, gastando, investindo, para ter um bezerro daqui 40 meses? Não.
Nosso modelo hoje é produtividade. Eu tenho que ter um bezerro com 24 meses. É isso que nós almejamos. Então, a gente começa a trabalhar com o Nelore Shape, que é o Nelore de produtividade. E aí, olha só que bacana. Nós falamos há pouco a estação 2021. Olha o que aconteceu nessa estação, que ainda está concluindo. Eu tenho alguns lotes para desmamar. Vejam o quanto nós já evoluímos só fazendo esse direcionamento dos touros. Olha os machos, a média que eu desmamei, olha nessa estação, 25 quilos a mais. Essa fazenda vende bezerro por quilo. Nossa média hoje está R$ 13,05 o quilo. Então, de 216 para 241, 25 quilos. Multiplique 25 por 13,03. Quanto que eu ganhei só por analisar dados, direcionar? Isso é um trabalho técnico, extremamente técnico. E, pegando o que o Gabriel falou, olha que bacana, Gabriel. Primeiro modelo, que eu expliquei, seria almejar ganhos. Ganhar mais com a produção desses bezerros. Só que eu fazendo aquilo, eu estou selecionando as minhas fêmeas, que são menores e altamente produtivas. Hoje essa fazenda está com 1,48 UA por hectare. O que eu vou almejar isso no futuro? Sem mexer em nada. Eu vou manter o mesmo planejamento nutricional, mesma estrutura da fazenda, mas as minhas filhas que eu estou fazendo acasalamento vão nascer com um potencial de produtividade alto com um baixo peso. E aí eu vou conseguir aumentar o número de matrizes, mantendo o mesmo UA que eu tenho na fazenda, mas entregando mais bezerro. Entendeu? Então vamos supor, hoje eu tenho 1.000 matrizes nessa fazenda. Se eu aumentar 20%, 25% de matriz, mantendo o mesmo UA, eu vou aumentar com os bezerros a mais. Então veja, o que eu comentei que o Moacir falou lá atrás? Qual que é a primeira tomada que você pode fazer? Aquela que você não vai gastar nada. O que o cara está gastando aqui? Ele já tem eu na fazenda, que sou técnico. Ele já tem a plataforma na fazenda. E aí? Não está gastando nada. Simplesmente eu estou sendo assertivo nas minhas decisões. Eu estou coletando as informações da plataforma, e eu estou entendendo e tomando uma ação. E aí, X, tomando essa ação, quem que ganha? Todo mundo. Pecuarista, eu e a plataforma. Entendeu? Então é isso que eu enxergo que nós temos que fazer. Isso aqui é uma reunião de pessoas técnicas que têm conhecimento, mas todos jogam para um mesmo time, o time da pecuária. Então, o propósito nosso aqui hoje é discutir formas que a gente pode fomentar o nosso setor, porque a gente recebe constantemente críticas nacionais e internacionais, que o agro está destruindo, está acabando com tudo, mas a gente pode mostrar com formas técnicas que é possível produzir de uma maneira mais sustentável. Fazenda Dona Benta. Essa aqui é, para mim, acho que no Paraná está entre as 10 melhores, em termos de produtividade. Não estou dizendo maior, mas em produtividade. Fazenda Dona Benta hoje, ela está com exatamente 5,89 UA por hectare. Estou falando de vaca matriz. Agora vejo as vacas. Só para converter isso em quilo, são 2.650 quilos por hectare de produção. Agora, olha quem são as moças aí. Venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais. Esse lote aí é lote de primípara. Ele vem de passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, Olá, Luiz, cena boa, né? Cortar rabo, vaca prenha. Então, animais com score corporal extremamente elevado, produzindo muito. Olha um lote de vaca de protocolo. Então, são vacas que estão com bezerro aí entre a casa de 30, 42 dias. Dá para dizer que essas vacas estão recém-paridas? Olha o score, tanto delas quanto dos bezerros, ó. Os bezerros no desmame. Esse ano eu bati o recorde
12 anos de formado e desde quando também comecei a mexer com pecuária antes da graduação, nós tivemos uma novilha com 7 meses com 364 quilos. Esse foi um recorde nosso. Até passei ultrassom para ver se estava fértil, mas ainda não estava, Luiz. Eu falei, vou fazer desafio, 7 meses. E olha só o que nós estamos conseguindo lá hoje. Então, nós estamos tirando lá animais com média, isso são médias, 264 quilos com 7,6 meses, ou 228 dias. Ou seja, nós temos um GMD, ganho médio diário de 1,150 kg por macho. Pare e pense, todo dia ganhando 1,150 kg. Vai existir dia que está chovendo, esse animal não vai comer. Vai existir dia que tem algum manejo de mangueira que esse animal não vai comer. Então significa que eles estão ganhando até mais de 1,150 kg por dia. E é produtividade ao extremo isso aqui. E olha que tem muita coisa para a gente afinar, viu? Muita coisa mesmo. E é notório, tudo que na vida nossa tudo é uma balança, né? Quanto mais você mexe no sistema, você perde o outro. Então, nós temos sim desafios. Desafio sanitário lá é muito grande, é muita concentração de animais. Só que são desafios que a gente conhece, sabe que existe e estamos trabalhando para isso. Esse é o objetivo nosso. Bom, gente, falei bastante, eu acho, mas era só para trazer um pouco aí da nossa experiência de campo e mostrar que associando todas as tecnologias disponíveis, nós conseguimos produzir muito. E eu gostaria de deixar uma mensagem. Evoluir e produzir. Precisamos deixar um legado, não memória. A memória se perde ao vento. Um legado, não. Obrigado.